Boa noite, Ramon. Boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Um prazer conversar com vocês aí nesse início de ano. Prazer é todo nosso, professor. Pena que o assunto não é tão bom assim, mas vale sempre a Com gente ouvir certeza. análise de alguém que estuda isso por boa parte da vida. E, professor, a gente já leu aqui mensagens de pessoas querendo prisão de mais presidentes, inclusive presidente do Brasil, presidente de outros países, gente falando que tem que prender o Putin agora, gente falando que não pode deixar invadir a Venezuela, tem gente falando de tudo que é coisa. Qual é o cenário agora na Venezuela e como é que o senhor enxerga essa mudança, se é que há uma mudança na Venezuela de governo? O nosso enviado Rodrigo Lopes afirmou que a vice-presidente que assume é vice-presidente Maduro, ou seja, o governo por lá ainda não mudou. A primeira questão é, o senhor acredita que vai mudar o governo na Venezuela? Pois então, Ramon, isso aí, né? Eu ouvi, inclusive, a entrevista, a fala do Rodrigo. Um abraço para ele, que foi meu colega de doutorado. Excelente participação, como sempre, né? O Rodrigo tem essa propriedade de estar aí muito próximo, né, dos locais e também de ter toda essa bagagem de análise da academia, inclusive, né? O nosso doutor Rodrigo Lopes. Mas eu concordo com muitas das coisas que o Rodrigo falou. E, assim, com relação aos comentários, né, dos ouvintes, acho que é importante agora que a gente tenha um pouco de parcimônia, de calma, né? Até porque, assim, são muitos lados dessa história e a gente, enquanto brasileiros, a gente está muito próximo, né? O Rodrigo relatou lá a situação de Pacaraima e de fato, nós somos somos o maior vizinho, né, da Venezuela em termos de extensão territorial e temos uma grande população venezuelana que tem uma questão política, né, ideológica em torno do Maduro, em torno das relações do Brasil com o governo Maduro, que não são tão boas assim, né? Isso é bem importante que a gente lembre. Elas não estavam no melhor dos momentos aí desde o ano passado, na verdade, desde as últimas eleições, né? Que o Brasil tentou intermediar o processo e foi traído, dá para se dizer assim, pelo governo Maduro, que desrespeitou o acordo que o Brasil havia intermediado. Então, acho que é importante a gente ter um pouco de parcimônia, até porque tem muitas dúvidas sobre a legalidade dessa prisão, né, e sobre qualquer uma dessas questões. Mas sobre a questão da transição de regime, amor, eu ouvi o Rodrigo e, de fato, né, até o momento, o governo segue. Então dá para se dizer que o governo chavista, né, de origem chavista, né, que segue ali as tradições políticas da Revolução Bolivariana, do movimento político que foi inaugurado pelo Hugo Chávez no início dos anos 2000, ele está posto através do governo, né, através agora desse mandato da vice-presidenta da Delcy Rodrigues, que é vice do Maduro, foi responsável anteriormente por reformas na economia e é considerada uma figura um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco menos radical, ou com um pouco mais de trânsito, com um pouco mais de capacidade de negociação, teve uma formação no exterior, então no momento ela segue aí no governo e a gente tem muitas dúvidas sobre a manutenção disso ou não, porque nós tivemos duas mensagens trocadas da parte dos Estados Unidos, né? Ontem, no pronunciamento que foi feito em Mar-a-Lago, o presidente Trump disse que os Estados Unidos iriam governar a Venezuela, iriam administrar, né? Ele não falou governar, ele usou o termo run, mas seria nesse sentido de gerenciar, de administrar a Venezuela. Algo que, enfim, todo mundo ficou ali primeiramente chocado pela questão sem precedentes, né, desse tipo de evento, e segundo, também se imaginando, se perguntando o que isso significaria, como que seria deposto, se continuaria as operações militares, se cessaria daquela forma. Depois, nos comentários da imprensa, né, nas perguntas dos repórteres, ele mencionou, isso é uma vantagem aí do presidente Trump, né, a franqueza e a falta de filtros, né, algo que é estranho, é difícil de encontrar nas relações internacionais, porque a gente está acostumado com mensagens muito cifradas e muitas coisas que não são ditas e são ditas nas entrelinhas. Com o Trump não tem isso, né? Ele diz realmente, às vezes fala até demais. Então, ele mencionou que foi negociado, ou foi feito contato com a vice-presidente, né? Já demonstrando que existiria aí algum tipo de negociação para
solucionar essa situação posteriormente. E, se eu não me engano, ontem ou ainda hoje pela manhã, o Marco Rubio, secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, num programa lá para a TV americana, ele deu alguns indícios já sobre como é que vai ser gerenciada essa questão pelos Estados Unidos. Diferente do que se imaginava, né, como aconteceu, por exemplo, em 2003, na invasão ao Iraque, que derrubou Saddam Hussein e que o governo dos Estados Unidos colocou um plano de governo, um plano de ocupação, não parece ser esse o cenário que o governo Trump, a administração Trump está propondo. De acordo com o Marco Rubio, deve seguir a pressão, né, inclusive com o semi-bloqueio, com o bloqueio, a proibição da exportação, da saída de petróleo da Venezuela através do bloqueio, né, das rotas de transporte ali pelo Mar do Caribe, para fazer uma pressão, para fazer uma espécie de chantagem, para fazer com que o governo da Delcy Rodrigues aceite as condições que vão ser colocadas, né, que já estão sendo colocadas pelo governo dos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, a principal dessas condições vai dizer respeito sobre a indústria de petróleo, que também foi um aspecto fundamental, né, muito falado no pronunciamento do presidente Trump. Foi o comentário sobre como que a Venezuela retirou, vou usar aspas aqui, o petróleo que era dos Estados Unidos, que é uma interpretação bastante confusa, né? Uma vez que o petróleo é venezuelano, mas que, enfim, historicamente, antes da chegada do Chávez ao poder, ele tinha grandes contratos, né, de empresas americanas com o petróleo venezuelano, e posteriormente foi feita a estatização através da PDVSA, e aí nos últimos anos ela tem sofrido, enfim, uma série de problemas de embargos, inclusive de má administração, né, de corrupção. É fato que hoje a indústria petrolífera venezuelana ela é pouco eficiente, se é que a gente pode dizer, para um país que tem as maiores reservas, né, de petróleo comprovadas no mundo. É um país que tem pouca capacidade de produção, de refino, enfim, e parece então que o plano dos Estados Unidos vai girar em torno disso, através dessa pressão para que seja privatizada, para que sejam restabelecidos contratos de petróleo com os Estados Unidos, mesmo que permaneça um governo, digamos assim, aliado do antigo presidente, mas imagino que também deve estar aí em cena a realização de novas eleições ou algo do tipo, mas isso ainda, como eu disse, é bastante cedo, né, para a gente saber. Vamos talvez ter mais notícias ao longo dessa semana. Sim. Professor Burman, o senhor mencionou até a situação dessa aliada ter recebido um contato prévio de Donald Trump, de que estava meio que acertada essa saída. Agora o Marco Rubio menciona que não é uma guerra contra a Venezuela, o senhor também coloca isso, ele afirma apenas que foi uma ação pontual para retirada de Nicolás Maduro do território venezuelano, para que ele seja julgado por um crime que ele é acusado nos Estados Unidos. O senhor acredita que, aí eu peço também a sua análise sobre tudo isso, os Estados Unidos, obviamente, não devolverão Nicolás Maduro à Venezuela de forma inocente, de forma que ele chegue com festa a Caracas. Isso não vai acontecer. A questão é, o senhor acredita que a Venezuela agora passe a aceitar de forma tranquila essa administração norte-americana? Porque tem venezuelanos que ainda apoiam Nicolás Maduro. O Rodrigo Lopes trouxe, inclusive, um grupo civis armados na Venezuela. Isso é uma situação que não vai se resolver de uma hora para outra, né? Exato. Essa é a grande dúvida, né, Ramon? Esse é o ponto, acho que é fundamental, pensando na perspectiva da segurança e dos interesses regionais brasileiros, né? Nós, enquanto brasileiros, acho que a gente deveria estar mais preocupado, de fato, com essa questão. A possibilidade, eventualmente, de uma guerra civil dentro da Venezuela, né? Porque nós vimos que durante o governo Maduro, de fato, não havia uma capacidade de mobilização da oposição venezuelana com capilaridade suficiente na sociedade para um tipo de confronto sectário. E quando conseguia, era silenciada rapidamente, né?
Exato, e era muito numa perspectiva ou econômica, empresarial, ou então política na representação do parlamento, até onde o governo permitia, ou boa parte das pessoas, da população comum, elas saíram do país, né? Houve um fluxo muito grande, né? Houve fluxos de pessoas que obviamente não tinham interesse na política, mas a maior parte de pessoas que se incomodavam com o governo não viam possibilidades de mudar e resolveram reconstruir suas vidas em outros lugares. Mas e se agora a gente tem uma possibilidade de uma saída, digamos assim, viável, né? Pode ser que, de fato, isso comece a gerar divisões internas maiores. Então, eu acho que a grande pergunta é justamente sobre isso, se vai haver algum tipo de resistência, se houve uma traição ou não, né? Eu acho que ainda não temos os elementos suficientes para comprovar que houve isso. Perdão lhe interromper, mas chega a informação de que Delcy Rodrigues teria afirmado que Maduro é o presidente, teria reafirmado, pedido a devolução dele a Caracas agora e afirmando que as pessoas, enfim, os grupos que cometeram essa invasão ao país dela, a Venezuela, irão pagar. Palavras de Delcy Rodrigues, ou seja, a situação ainda não está muito bem acertada, né? Exato. Não, essa parte também é a parte em que não teria como ser diferente, né, Ramon? Ela tem que falar isso, ela tem que fazer essa mise-en-scène, né? Qualquer uma assim, pode ser que seja só teatro, pode ser que seja de fato verdade, muito provavelmente um misto dos dois, né? Ela de fato acredita nisso, mas também, se não acontecer, pode ser que isso já esteja nos planos dela e da cúpula, né? Mas o fato é que, assim, a cúpula do governo venezuelano segue a mesma. A gente não tem relatos de líderes militares, por exemplo, que tenham sido mortos, de outras autoridades que tenham sido capturadas ou assassinadas, né? Os alvos que foram atingidos, os bombardeios, eles não foram no sentido de neutralizar, como a linguagem, né, militar dos Estados Unidos, lideranças militares. Foi para desabilitar uma eventual resistência, para se mostrar, inclusive, para poder, inclusive, justificar, né, que não dava para fazer uma resistência, porque foi atacado as bases aéreas, foi atacado outras regiões estratégicas militares, e eu friso militares porque nem mesmo os Estados Unidos resolveram fazer ataques em alvos de uso dual, que nós chamamos, né? Como, por exemplo, infraestrutura de energia. A energia elétrica não cessou em Caracas, né? Uhum. E geralmente, nesse tipo de ataque, é um alvo prioritário, né? Tu fazer esse tipo. Então, deu para ver um cuidado, digamos assim, em não provocar uma reação popular demasiada, que eventualmente prejudicasse ou justificasse uma reação, né, realmente mais intensa. E assim, obviamente não estou dizendo que a situação ela é simples, ela é fácil, eu nem imagino, né, as incertezas que o povo venezuelano, especialmente o povo da capital, da região litorânea, né, Caracas e nas outras regiões ali metropolitanas devem estar sentindo em termos de incerteza. Vocês mesmos relataram a corrida para os supermercados, tudo isso existe, né, mas frente a manchete, né, ataques contra a Venezuela, no mais a situação parece se manter relativamente estável em termos sociais. Isso mostra aí uma capacidade, né, do governo que está em acalmar, em passar essa tranquilidade. Agora, se de fato vai ceder, se vai ser tão conivente nessas pressões, é difícil dizer. Eu acho que não, eu acho que de fato vai haver um máximo de tentativa de manter a soberania, de manter a autonomia venezuelana, e muito provavelmente eles vão buscar ativar os seus contatos dos seus parceiros prioritários, Sim. Rússia e China. Mas é importante destacar a Rússia e China porque nós vimos até o momento também mensagens bastante protocolares. Não houve reações drásticas de nenhuma das partes, nem de Rússia e nem de China, o que dá também a gente a especular, né, se não houve algum tipo de comunicação, de acerto da parte dos Estados Unidos com relação a esses dois países no que diz respeito à Venezuela. A gente sabe que a Venezuela não é prioridade
nem para os interesses russos, nem para os interesses chineses. É um aliado de ocasião, né? Eles não entrariam em guerra por esses países, mas também não podem passar uma mensagem de fraqueza, não Sim. podem ficar à mercê de dizer assim, não, nós apoiamos, agora os Estados Unidos vão lá, fazem o que querem, a gente não faz nada. Algo eles têm que ganhar em troca para eventualmente não agir. Claro. Então é outra questão aí que a gente tem que observar, o que eventualmente se ganharia em troca para essa inação, né, digamos assim. Sim. E por que eu destaco a inação? Porque, de fato, foi uma ação da parte dos Estados Unidos sem precedentes. O Rodrigo falou isso, né, destacou o caso do Noriega em 89, mas a situação era um tanto diferente, uma vez porque a gente ainda estava em Guerra Fria, outra vez porque os laços, né, as acusações contra o Noriega com relação ao tráfico de drogas eram muito mais consistentes do que são hoje com relação ao Maduro, que, ao que tudo indica, assim, não tem, de fato, essa relação que o Donald Trump fala. O caso, inclusive, a petição que foi feita já está sendo circulado aí nas redes sociais. É um texto muito frágil, um texto muito estranho. As acusações contra ele, né, elas, assim, se fosse numa situação normal contra qualquer outro indivíduo, provavelmente não se teria um ganho de causa contra isso. Sim. Mas no caso de Maduro, provavelmente sim, vai haver algum tipo de condenação, vai haver esse tipo de penalidade. Pode ser que depois, inclusive, seja, como eu posso dizer, a pena possa ser comutada, possa ter algum tipo de coisa, mas o ato foi realmente muito sem precedentes e as grandes potências devem estar de olho com relação a isso, né? Devem estar preocupadas. Professor, nosso tempo acabou, inclusive pedimos perdão que já invadimos o horário da notícia na hora certa, mas sempre bom ouvi-lo, professor João Gabriel Burman, professor de Relações Internacionais da URGS, da Uniriter. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Eu agradeço, uma boa noite, fico à disposição aí para outros momentos. Um abraço.